E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre manifestação é exatamente o que te mantém preso? Não é exagero. E eu quero que você preste muita atenção nos próximos segundos. Porque talvez sem perceber, você passou muito tempo da sua vida acreditando que manifestar era fazer técnicas, visualização, afirmação, scripting, sentir gratidão, tentar controlar a vibração, quando na verdade tudo isso só reforça a identidade de quem não manifesta. Deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de te dizer. Você não consegue manifestar porque você está tentando mudar o mundo externo, enquanto continua sendo a mesma versão interna que cria exatamente a vida que você tem hoje. Se você entender isso agora, a sua vida muda hoje. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar as mentiras que contaram para você sobre manifestação, por que elas sabotam a sua energia e o que realmente faz a realidade mudar. E no final eu vou te ensinar como reprogramar a sua identidade vibracional sem técnica nenhuma, sem nenhum tipo de ritual. Mas antes você precisa ver a primeira ilusão que te mantém preso. Bom, então vamos lá. A maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, acredita que a manifestação é mudar o externo. Mudar o dinheiro na conta, mudar o relacionamento, mudar o trabalho, mudar a casa, mudar o corpo. Aí o que elas fazem? Começam a fazer técnicas atrás de técnicas, como se fosse um jeito de empurrar o mundo lá fora para algum lugar. Só que aqui está o ponto. Enquanto você acha que manifestação é mexer no cenário, você continua preso no papel antigo. E a verdade é que a manifestação real não é controlar o que acontece. Manifestação real é se transformar a um ponto em que o que acontece lá fora, na realidade, não mais te afeta. É quando você se torna alguém que, mesmo antes de ver o resultado, já não depende emocionalmente dele para se sentir inteiro. Presta atenção nessa sequência aqui, porque ela é simples, mas ela muda absolutamente tudo. Emoção é energia em movimento. Emotion, energy in motion, energia em movimento. Essa energia em movimento vira vibração. E quando essa vibração ela se repete, ela vira frequência. E a sua frequência determina a realidade que você consegue perceber e viver. Ou seja, a vida que você vive hoje, que você enxerga hoje, é apenas um reflexo da frequência que você vem sustentando esse tempo todo. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é vibracionalmente de forma dominante. É por isso que a frase-chave desse primeiro ponto é: você só pode ter no externo aquilo que você já possui vibracionalmente no interno. Se por dentro você ainda vibra escassez, medo, desconfiança, carência, não importa o quanto você visualize abundância, o universo ele só tem uma opção: continuar refletindo para você essa falta de confiança. Agora, se por dentro você começa a vibrar segurança, certeza tranquila, completude, aí sim a realidade física começa a se reorganizar para acompanhar essa frequência. É sempre de dentro para fora, nunca o contrário. E aqui vem a parte importante. Enquanto você achar que a manifestação é como é que eu faço para mudar a minha realidade lá fora, você fica fraco. Quando você entende que manifestação é quem eu preciso me tornar por dentro para que aquilo seja natural para mim, você assume o comando. E é aí que tudo começa a virar. Só que tem um detalhe crucial. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Legal, agora que você entendeu que a manifestação é interna e não externa, nós precisamos conversar sobre a armadilha que é a mais ardilosa de todas. Se liga aqui, porque se você não enxergar isso, você vai continuar preso no mesmo ciclo. A maior parte das pessoas tenta verificar na realidade 3D, nas circunstâncias,
no resultado, se a manifestação de fato está funcionando. É aquela mentalidade de: opa, se o dinheiro aparecer é porque eu estou no caminho certo. Se a pessoa me mandar mensagem é porque deu certo. Se nada mudou ainda é porque eu estou fazendo errado. Tem alguma coisa errada comigo. E é justamente isso que destrói o processo. Porque sempre que você busca provas no externo, você reforça a vibração de que você ainda não tem. E lembra que o universo não responde aquilo que você deseja. Ele responde aquilo que você vibra. Se você vibra, cadê? A resposta inevitável é: não tem. Se você vibra, ainda não chegou, a vida só pode te dar: ainda não chegou. Essa é a prisão vibracional que faz as pessoas viverem no eterno quase. E aqui entra uma frase que você precisa anotar, guardar e repetir até virar carne. A realidade nunca vai provar nada para você até você provar para si mesmo. A realidade física é o último estágio do processo, nunca é o primeiro. O 3D ele é sempre atrasado. Ele só mostra aquilo que você sustentou energeticamente por tempo suficiente. Então, quando você olha para o externo para tentar medir o seu progresso, é como se literalmente você estivesse olhando para o passado e usando o passado para tentar determinar o futuro. É como querer saber se a água já ferveu olhando para o fogão que ainda está desligado. E sabe qual que é o pior disso tudo? Quando você depende emocionalmente do resultado externo, você mostra para o universo que a sua identidade ainda depende do que acontece lá fora. E se o externo ainda define você, você nunca vai conseguir assumir uma identidade nova. Mas quando você entende isso profundamente, você para de se tornar refém do mundo físico e começa a operar do único lugar onde a mudança realmente acontece: o seu estado interno. Mas tem um motivo muito claro pelo qual você se apega tanto ao 3D. E não é fraqueza, não é falta de fé, não é incapacidade. É que você foi condicionado a acreditar que precisa de método, técnicas, rituais para poder manifestar. E agora a gente vai entrar num ponto que talvez seja um dos mais difíceis de engolir, mas também é um dos que mais liberta quando a gente finalmente entende, quando isso finalmente entra na nossa mente. Técnica nenhuma manifesta nada. Visualização não cria realidade. Afirmação não cria realidade. Scripting não cria realidade. Método 55x5, 369, 777, nada disso manifesta nada. E presta atenção. Não é que essas técnicas sejam inúteis, elas só não são a causa da manifestação. Elas são apenas ferramentas para mudar o seu estado interno. A técnica é apenas o veículo, você é o motor, você é a fonte. O erro que prende 99% das pessoas é acreditar que é a técnica que materializa a coisa. E quando você acredita que é a técnica que faz a realidade mudar, você cria uma coisa chamada dependência. E aí você cria culpa quando você não faz. Você cria ansiedade quando você faz a técnica, mas não vê nenhum resultado. E você cria autossabotagem, porque você começa a pensar: será que eu fiz certo? Será que eu visualizei direito? Será que eu repeti o suficiente? Será que eu senti a emoção o tempo suficiente? E isso destrói a sua vibração muito mais do que simplesmente você não fazer técnica nenhuma. Porque aqui que está a verdade crua. A técnica não cria nada, ela só muda você. E esse é o ponto que eu vejo que quase ninguém aí no YouTube que fala de manifestação fala sobre isso. Você não manifesta porque você repetiu frase. Você manifesta porque a sua identidade mudou. Você não manifesta porque você imaginou algo na sua cabeça. Você manifesta porque a sua vibração sustentou aquela imagem tempo suficiente. Você não manifesta porque escreveu 55 vezes no papel. Você manifesta porque virou alguém que naturalmente vive aquela realidade. E é aqui que muita gente trava, porque aprenderam a terceirizar o seu próprio poder para cadernos, para técnicas, para processos. E olha só, antes da gente continuar, eu queria te pedir uma coisa bem simples. Se esse conteúdo está clareando alguma coisa na sua cabeça,
Deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo aqui é relevante, importa, e começa a entregar para mais pessoas que também estão presas nessas mesmas confusões que você está preso talvez nesse momento. E isso literalmente muda vidas. Então eu quero te agradecer desde já por estar fazendo parte disso. E vamos voltar aqui para o conteúdo. Quando você entende que nenhuma técnica cria realidade, você para de se sentir refém do processo. Você para de achar que precisa fazer tudo perfeito. Você aprende a trabalhar no único lugar onde a manifestação realmente acontece. Dentro de você. Mas existe um motivo muito mais profundo pelo qual você acredita que precisa de técnicas para poder manifestar. E ele está escondido na forma sobre qual o seu subconsciente aprende. E na mentira que te contaram sobre repetição e reprogramação mental. Quando você entender isso que eu vou te falar agora, você vai parar de forçar e você vai finalmente começar a manifestar naturalmente na sua vida. E agora eu vou quebrar outro mito enorme. Que se você entender isso aqui, você vai parar e perder tempo tentando forçar a sua mente. Quase todo mundo acredita que para reprogramar o subconsciente é preciso ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Eu sou rico, eu sou amado, eu sou abundante, eu sou confiante. Mas a verdade é que a repetição ela é um dos métodos menos eficazes para reprogramar o subconsciente, porque ela demanda muito trabalho. Se repetir fosse o suficiente, você já teria manifestado tudo há muito tempo. O subconsciente ele não aprende por quantidade, ele aprende por intensidade emocional. Eu vou te mostrar isso na prática. Quando alguém passa por um trauma, não precisa repetir o trauma 500 vezes. Basta uma única experiência intensa e aquilo vira uma marca profunda na mente, porque a emoção foi forte o suficiente para abrir uma janela no subconsciente e dizer: isso é real, registre. E a exata mesma regra vale também para o positivo. O que talvez ninguém tenha te contado é que também existe uma espécie de trauma positivo, onde você tem uma experiência emocional elevada, coerente, intensa. Isso também grava no seu subconsciente. E é por isso que muitas vezes um momento de clareza muda toda a sua vida. Uma conversa específica com alguém aleatório abre sua mente. Um insight profundo realinha todo o seu caminho. Um estado emocional profundo e muito elevado cria um novo você. Trauma molda sua mente num instante. E a vibração elevada também. E é por isso que você não precisa repetir 1000 vezes. Você precisa apenas sentir de forma coerente. Porque o subconsciente, ele não fala português. Ele fala vibração. E quando você sente algo profundamente, alegria, clareza, poder, certeza, ele registra isso como uma verdade. E aqui entra um ponto crucial. Não é a quantidade de visualizações que você faz, mas a qualidade do que você sente enquanto você visualiza. Não é quantas vezes você afirma, mas é se você realmente acredita naquilo que você está afirmando. O que reprograma é o estado emocional, não é o texto mental. Isso explica porque você tenta e nada muda. Você está apenas repetindo palavras, mas está sustentando emoções incoerentes. Você está afirmando abundância, mas está sentindo medo. Está visualizando vitória, mas está vibrando dúvida. E o subconsciente ele vai sempre escolher a emoção. Ele não vai escolher a frase. E agora vem a parte mais importante, porque existe uma força dentro de você que faz questão de quebrar a sua vibração elevada. Não porque ela te odeia, mas porque ela tem medo de desaparecer. E se você não entender essa força que eu vou te passar agora, como ela age, você vai continuar voltando para a estaca zero, para o exato mesmo lugar. Agora presta atenção que esse aqui é um dos conceitos, se não o conceito mais importante de manifestação. Se você entender isso aqui, muita culpa, muito medo, muito auto-julgamento vão simplesmente desaparecer da sua vida. Quando você escolhe uma nova identidade vibracional,
uma nova linha do tempo, uma nova versão de você. A sua versão antiga, ela não simplesmente some no ar. Ela não desaparece magicamente. Ela é uma estrutura energética real, viva, consolidada. Ela tem anos, talvez décadas de repetição emocional, hábitos, memórias e crenças sustentando a existência dela. E essa versão antiga sua, ela não quer morrer, ela quer sobreviver. E para sobreviver, ela vai utilizar contra você todas as armas psicológicas que ela sabe que vai te derrubar, que ela já utilizou no passado. E a primeira arma que ela vai usar é exatamente a dúvida. É aquela voz que diz: pô, será que isso é real mesmo? E se nada mudar? E se eu só estiver me iludindo? Mas olha isso. A dúvida não surge porque tá dando errado. Muito pelo contrário. A dúvida só surge porque tá dando certo. Ela é como se fosse o grito da tua versão antiga falando: opa, 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 você tá indo embora, volta aqui. E é por isso que toda vez que você tá prestes a mudar, a dúvida ela aparece. Não é sabotagem do universo, não. É como se fosse a sua versão antiga tentando te trazer para a zona de conforto vibracional dela novamente. A segunda arma que o seu antigo eu usa é o medo. O medo ele sempre vai aparecer quando você estiver passando da fronteira do conhecido para o desconhecido, é inevitável. E o desconhecido é exatamente lá que o novo mora. E o medo ele não está dizendo para você parar. O medo ele está te dizendo: opa, peraí, não reconheço essa vibração. Isso não sou eu ainda. E isso é perfeito, porque significa que você está exatamente no lugar que você precisa estar. Terceira arma que o seu antigo eu usa é a culpa. Inclusive eu já gravei um vídeo exclusivamente falando do seu antigo eu. Você pode dar uma olhada nesse card que está aqui em cima. E essa aqui talvez seja uma das armas mais poderosas do seu antigo eu. A culpa ela te causa uma sensação de que você está traindo você mesmo, está traindo a sua família, está traindo a sua versão passada, está traindo a sua história. Mas quem você estaria traindo de verdade é a sua possibilidade de se tornar alguém que você sabe que você nasceu para ser. A culpa ela só existe porque você está abandonando uma versão antiga. E abandonar não é errado. Na verdade, abandonar é necessário. A quarta arma que o seu antigo eu usa, lembranças do passado. Quando você tenta mudar, a sua mente ela começa a resgatar lembranças do passado. Pô, mas olha o que aconteceu antes. O sempre foi assim. E se acontecer de novo? Essas histórias, elas não aparecem para te proteger. Elas aparecem para te manter no conhecido, no confortável, no previsível. O passado ele é só um programa tentando se manter vivo. A quinta arma que o seu antigo eu vai utilizar é a percepção distorcida da realidade. Essa é a mais perigosa de todas, porque a sua visão ela vai começar a se ajustar para confirmar a antiga identidade. Você vai começar a enxergar sinais de que, puxa vida, não está funcionando. Mas esses sinais, eles são apenas projeções do seu velho eu tentando se validar. E olha só, grava isso profundamente. Resistir ao velho eu somente vai fortalecer ele. Mas por que isso acontece? Porque quando você resiste a algo, você está focando naquele algo. E foco é energia. Energia é vibração. E vibração prolongada, vimos antes, vira frequência. Lutar contra a versão antiga é continuar alimentando ela. E isso te prende num ciclo. Por isso eu sugiro que você assista o meu vídeo, que eu falo como que você consegue superar essa versão antiga sem lutar contra ela. Tá aqui nos cards, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada para aprender a de fato transcender ela sem dar essa energia, sem dar esse foco para sua versão antiga. E olha só, existe um detalhe que vai virar uma chave na sua mente. Olha só, o problema nunca foi o medo, foi a dúvida e foi a culpa. O problema sempre foi a forma
como você interpreta esses sinais. E quando você entender como reinterpretar cada um deles, você vai aprender a transformar os ataques do seu velho eu em provas cabais de que, na verdade, a sua manifestação ela está funcionando perfeitamente. Agora eu necessito que você preste muita atenção aqui, porque se você entender isso aqui agora, eu tenho certeza que você vai transformar meses, talvez anos, de tentativas de manifestação em apenas dias. A maioria das pessoas acredita que quando elas sentem dúvida é porque, na verdade, elas estão fazendo algo errado. Que a vibração caiu, que as técnicas deram errado, que o universo não está respondendo. Mas isso, na verdade, é só uma interpretação equivocada. Uma interpretação que mantém as pessoas presas na mesma frequência por anos e anos. E eu quero, nesse vídeo, te mostrar uma verdade por trás da dúvida. A dúvida não aparece no começo. Ela aparece quando você está prestes a mudar de frequência. E olha só, repara isso. Enquanto você vivia imerso na sua vida antiga, quando você está vivendo a mesma vibração de sempre, você não sente dúvida. E por quê? Porque simplesmente não existe nada para duvidar. Porque está tudo igual. Não existe nada novo tentando nascer. A dúvida só aparece quando há uma nova identidade se formando dentro de você. Quando você está começando a se afastar vibracionalmente daquilo que te era familiar. Quando a sua frequência antiga ela percebe que ela está perdendo o controle. É exatamente aí que ela dispara um alarme chamado dúvida. A dúvida é o último grito da sua versão antiga pedindo para sobreviver. Ela não é um obstáculo, pelo contrário, ela é um sinal claro da sua transição. É como se literalmente você estivesse atravessando uma ponte entre duas linhas do tempo. De um lado, o antigo você, do outro, o novo você. E exatamente no meio da ponte é que surge a dúvida. E é por isso que tantas pessoas elas travam aí nesse meio da ponte. E não porque elas não conseguem atravessar a ponte, mas é porque elas estão interpretando o sinal de forma equivocada. Se você interpreta a dúvida como algo errado, algo ruim, o que você faz? Você simplesmente retrocede. Você volta literalmente para a estaca zero. Você volta para uma linha, pra exata linha antiga do tempo que você estava, que era confortável. Mas se você interpreta a dúvida como está dando certo o processo, o que você faz? Você avança, mesmo com a dúvida. Você expande, você destrava. E é simples assim. A dúvida ela não significa falta de fé. Ela é um sintoma natural de uma mudança vibracional. É uma prova de que a sua nova versão ela está tão próxima de ficar dominante que a sua versão antiga ela está simplesmente desesperada. O problema nunca foi a dúvida. O problema sempre foi a forma que você interpretou ela. E quando você muda a interpretação, automaticamente você muda o efeito. A dúvida ela passa a deixar de ser um obstáculo e ela começa a se tornar uma confirmação. Ela vai começar a parar de te enfraquecer e vai começar a te fortalecer. Ela vai começar a deixar de ser uma trava e vai começar a demonstrar um sinal claro de avanço. E agora que você compreende isso, você está pronto para entender a peça mais importante da manifestação. A realidade externa, ela não reage às suas intenções. Ela reage à sua frequência. E se a sua frequência ainda carrega contradições internas, absolutamente nenhuma técnica vai funcionar. E é isso. Agora a gente chegou numa das partes mais importantes. E sinceramente, uma das mais mal compreendidas pelos criadores de conteúdo que falam sobre manifestação e lei da atração. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas.
O universo, ele não reage às suas técnicas, ele reage à sua frequência. Você pode fazer um cabojilhões, trilhões de técnicas diferentes, mas se a sua frequência estiver desalinhada, nada, absolutamente nada vai mudar. E o que determina a sua vibração não são as técnicas que você faz, é o estado interno que você sustenta, é a identidade que domina você no dia a dia. Então, fica mais ou menos assim a equação: emoção intensa mais estado interno coerente é igual realidade mudando. É assim que o mecanismo ele funciona. E quando eu digo coerente aqui, estado interno coerente, eu estou falando de algo muito mais profundo. É um estado interno que você simplesmente não se contradiz, porque é justamente nessa contradição que as nossas manifestações elas são eliminadas, que elas são desintegradas. Existem 4 tipos de contradições que travam 99% das pessoas. Primeira contradição: crenças limitantes escondidas. Aqui é quando você tenta manifestar abundância, mas acredita que o dinheiro é difícil, ou que prosperar exige sofrimento, ou que prosperar é algo para as outras pessoas e não é para você. Essa contradição, ela cria uma vibração oscilante. Essa vibração oscilante, ela gera sinais muito confusos, você acaba não manifestando nada. A segunda contradição são percepções distorcidas. É quando você olha para a realidade 3D para tentar adivinhar se está funcionando. E quando você vê que aparentemente nada está acontecendo, você simplesmente se desespera e você perde a vibração. É literalmente como você plantar uma semente e ficar desenterrando ela todos os dias para ver se ela está crescendo, para ver se está dando certo. A terceira incoerência é o foco na escassez. Você até fala sobre abundância, mas passa o dia inteiro com medo do futuro, pensando que vai faltar, que algo vai dar errado, que você não está pronto. É como literalmente você tentar acender uma fogueira e ficar jogando água em cima. A incoerência de número 4, reações emocionais incoerentes. Você até deseja uma realidade nova, mas você continua reagindo a tudo que te acontece exatamente da mesma forma como você sempre fez antes. E isso simplesmente ele quebra o campo vibracional. E aqui está uma frase que sintetiza tudo isso. O universo só consegue materializar aquilo que você sustenta sem se contradizer. E essa frase ela é tremenda, porque ela explica simplesmente porque tantas pessoas tentam e simplesmente nada acontece na vida delas. Não é falta de técnica, não é falta de esforço, não é falta de desejo, é falta de coerência. Enquanto o teu estado interno ele estiver dividido, a sua manifestação, entre aspas, externa, ela também vai estar dividida, porque ela é apenas um espelho. E agora que você entendeu tudo isso, chegou o momento mais poderoso dessa jornada. Se você não manifesta o que você deseja, não é porque você não sabe fazer, é porque você ainda não se tornou a sua versão que já vive essa realidade. Agora presta atenção, porque esse ponto aqui é o que separa as pessoas que realmente manifestam na sua vida daquelas que apenas ficam consumindo conteúdos e técnicas e nada dá certo para elas. Bom, eu já falei várias vezes nesse vídeo que você não manifesta o que você quer. Você manifesta apenas o que você é. Quando eu digo quem você é, eu não estou falando aqui do seu nome, da tua história, do teu passado, ou da forma como você se descreve, embora isso tenha um peso enorme também. O que eu estou falando aqui é uma identidade vibracional que domina você. E olha só que interessante, porque manifestar não é desejar uma realidade. Manifestar é assumir uma versão de você que já vive essa realidade. Essa versão ela não precisa ser inventada, ela já existe. Ela está literalmente vibrando em uma linha do tempo paralela nesse exato instante.
Você só precisa se alinhar a ela energeticamente. Não é sobre criar o novo, é sobre entrar na frequência do que já é seu em outra realidade. E por que que isso acelera a manifestação? Porque quando você tenta manifestar a partir da sua identidade antiga, você entra aqui em uma espécie de conflito vibracional. A versão antiga, ela quer manter tudo igual, tudo confortavelmente do jeito que está. A versão nova, ela quer expandir os horizontes dela. E adivinha quem normalmente vence? Exatamente, a versão antiga, porque ela já está enraizada no seu corpo emocional. Mas quando você muda de identidade, tudo vira ao contrário, porque as dúvidas começam a enfraquecer, a procrastinação, ela naturalmente começa a diminuir, a velha vibração começa a perder a força, oportunidades misteriosamente começam a surgir para você e a realidade 3D ela começa a se reorganizar, parece que quase que magicamente. Que agora você não está manifestando para ter alguma coisa, você está manifestando porque você é. E aqui está o ponto que ninguém te disse. Você não precisa convencer o universo, porque você é o universo. Ou seja, você precisa apenas convencer a você mesmo. Porque a partir de agora você vai parar de tentar controlar o externo e você vai simplesmente atualizar o interno. Você vai parar de tentar criar o futuro e você vai começar a se tornar a versão que já vive esse futuro. Mas as coisas não param por aí. Não acaba aí não. Porque tem uma armadilha invisível que essa aqui eu nunca vi ninguém falar sobre. Todos os vídeos de manifestação que eu vejo, simplesmente ninguém fala sobre essa armadilha absolutamente silenciosa e mortal. Muito provavelmente isso está acontecendo com você agora e você nem percebe. Se você não entender isso aqui que eu vou te passar agora, não importa quanto você estude, quando você afirme, quando você visualize, simplesmente nada vai mudar. Você vai continuar estagnado onde você está. Presta atenção, porque isso que eu vou te falar agora vai simplesmente contra, acredito que 99% do que os canais de manifestação por aí ensinam. Sabe que armadilha é essa? Estudar demais. Calma, eu explico. Porque isso aqui, na verdade, é uma grande ironia sobre a manifestação. Porque tem gente que não sabe de nada desses tipos de conceitos metafísicos, que detém prosperidade na sua vida, manifesta bênçãos na sua vida, e pessoas que estudam o tempo todo sobre manifestação, sobre lei da atração, continuam travadas, mas não estão travadas por conta da falta de conhecimento. Na verdade é muito pelo contrário, estão travadas porque estudam demais, têm conceitos demais na cabeça. E eu sei que isso parece absurdo, mas olha só, olha o que acontece. Quando a pessoa começa a consumir demais, técnica atrás de técnica, ela consome criador de conteúdo atrás de criador de conteúdo, método, curso após curso, a mente, inevitavelmente ela vai ficar sobrecarregada. E essa sobrecarga, ela cria 3 efeitos devastadores. O efeito número 1, confusão. Cada criador de conteúdo diz uma coisa diferente e quando a sua mente ela tenta encaixar tudo, você acaba ficando perdido, confuso. O segundo efeito que gera, conflito interno. Você começa a duvidar, puxa vida, qual é o caminho certo então? E quando existe esse conflito interno, a sua vibração, a sua frequência, ela começa a ficar muito instável. E o efeito de número 3, perda de convicção. Você vira um colecionador de informações, mas você não aplica nada. Você não cria uma identidade sólida. E aqui está uma verdade dura. Estudar demais destrói a nossa convicção. Eu sei que parece contraditório, mas sim. E a convicção, ela é o código vibracional que cria a realidade. Sem convicção não existe coerência. E sem coerência não existe manifestação. Pelo menos uma manifestação intencional. O que nos leva
A frase mais importante desse tópico, quiçá a frase mais importante desse vídeo: o que funciona não é o que você sabe, é o que você acredita que funciona. Porque o universo, ele não responde: ah, o Criador estudou isso, então eu vou entregar isso para ele. Não. Ele responde ao estado interno que você sustenta. Sabe uma das perguntas que eu mais recebo? Denner, como que eu vou saber se a manifestação está funcionando? Como é que eu sei se o universo está realmente me ouvindo? E aqui tem uma verdade que talvez pode incomodar um pouco. Não é a 3D que te mostra se a sua manifestação está funcionando ou não. Porque o 3D, ele é sempre o espelho, mas é aquele espelho atrasado. Se você olha para o externo buscando validar o interno, você sempre vai chegar atrasado. Que a verdadeira confirmação, ela não vem de fora, ela vem de dentro. E ela aparece em 4 sinais muito sutis, mas ao mesmo tempo extremamente poderosos. Presta atenção aqui. Você começa a ver diferente. Aquilo que te fazia sentir medo antes, agora parece que já não te causa nada. Aquilo que antes você acreditava e você percebia como obstáculo, agora começa a parecer neutro para você. E não é como se o mundo externo tivesse mudado, mas é a forma que você enxerga ele que se expandiu. O segundo sinal, sutil, mas poderoso, você começa a sentir diferente. A ansiedade diminui, o desespero some, aquele aperto no peito dá espaço para uma confiança tranquila. Não é como se fosse uma euforia, é uma certeza mesmo, silenciosa, tranquila. Terceiro sinal, você começa a pensar diferente. De repente você percebe que aqueles pensamentos automáticos negativos, eles começam a diminuir, a perder a força. A narrativa interna, ela muda. Aquela voz que dizia: ah, isso não é pra você, começa a diminuir, a perder a força. E uma nova voz começa a surgir: não, peraí, isso é possível pra mim, eu consigo isso, eu mereço isso. E o quarto sinal, você começa a agir diferente, ou melhor, reagir diferente. Então, você vai perceber que situações que antes te tiravam completamente do eixo, agora parece que não te pega mais. Coisas que antes ativavam gatilhos em você, agora parece que simplesmente não te afeta mais. E é nesse ponto que a magia acontece, que você começa a parar de reagir ao 3D, e aí o 3D começa a reagir a você. A realidade muda quando você muda, não antes. Se você está vendo diferente, se você está sentindo diferente, se você está pensando diferente, se você já está reagindo e agindo diferente, então sim, a sua manifestação já funcionou, já é uma verdade absoluta. E se o 3D ainda não refletiu isso, não se preocupe. Eventualmente isso vai acontecer. Manifestação não é sobre controlar o resultado, não é sobre insistir em técnicas ou ficar esperando sinais. Manifestação é sobre identidade, sobre quem você está escolhendo ser agora, apesar do 3D. E para te ajudar exatamente nisso, a sustentar essa nova vibração, eu deixei aqui na descrição o Guia da Manifestação Consciente, que é um agente que eu mesmo criei dentro do ChatGPT, e ele vai te ajudar a reprogramar a identidade, entender os seus ciclos emocionais, interpretar os sinais internos, entrar e manter uma nova frequência, manifestar sem depender de técnica nenhuma. É totalmente gratuito, é literalmente como você ter um mentor vibracional no seu próprio bolso. E para quem quiser ir ainda mais fundo, trabalhar sua frequência, reconstruir aí a sua identidade vibracional, romper ciclos emocionais, eu abro atendimentos particulares para trabalhar junto com você. É só você olhar aqui o primeiro link na descrição. Mas olha só, eu já aviso que eu somente atendo quem está pronto para mudar de verdade. Se esse for seu momento, você vai sentir. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e tenha clareado a sua mente sobre a manifestação. Desejo tudo de melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.